Polícia Rodoviária Federal registra mais de 6.000 autuações na Bahia entre os dias 1º e 6 de março. Polícia apresenta suspeito de matar jovem e ferir 3 pessoas a tiros durante o carnaval. Vítimas da virose pós-folia lotam postos de saúde. Ela só quer ficar deitada, tá com dor no corpo e a febre dela vai e volta. Milhares de documentos perdidos são localizados pela polícia e guarda municipal. Empresas têm 15 dias para desmontar estruturas dos circuitos. Imposto de renda, chegou a hora de acertar as contas com o Leão. No esporte, Bahia joga mal, mas garante vaga na próxima fase da Copa do Brasil. E o rubro-negro tenta hoje a primeira vitória da Copa do Nordeste. O TVE Notícias começa agora. Boa noite. Chegou a hora de acertar as contas com o Leão. Começa a correr o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, que este ano tem novidades. Chegou a época de organizar os documentos para declarar o imposto de renda. A pedagoga Cerise se planejou desde o ano passado. Há 12 anos, ela tem o hábito de deixar tudo pronto para ter direito à restituição. A gente entende que não é uma restituição justa. À medida em que eu percebo que qualquer pagamento me dá esse direito, eu já começo a me organizar, né? Guardando, arquivando todos esses documentos, para no momento em que essa declaração seja possível, eu já faça uso deles. A pessoa que também obteve rendimentos isentos, ok? De até R$40 mil durante o ano. Pessoas que tiveram a propriedade de bens de até R$300 mil e também pessoas que têm atividade rural no valor de R$142.798,50. Essas pessoas obrigatoriamente devem declarar imposto de renda. Quem recebeu um pouco mais de R$28 mil no ano passado, juntando todos os salários, deverá declarar um imposto de renda. A novidade para este ano é que crianças menores de 2 anos, assim como todos os dependentes, deverão ter o CPF incluído na declaração. A principal mudança deste ano vai ser a obrigatoriedade da inclusão do CPF para os dependentes e alimentanos, independente de idade. O documento deve ser entregue até o dia 30 de abril e o contribuinte que declarar nos primeiros dias recebe a restituição mais cedo. Rafaela tem 3 filhos, todos dependentes. Ela foi à Receita Federal verificar se precisa de mais documentos para realizar a declaração. Eu estou com uma bebê de 1 ano e 9 meses. A certidão de nascimento dela já veio com o CPF. Eu acho que é uma forma que a gente contribui também para estar, de certa forma, nossa vida organizada e tudo que envolve. Além de ter multa de 1% sobre o valor a ser declarado, o contribuinte que não realizar a declaração pode ter bens bloqueados e problemas com o CPF. Se a Receita Federal identificar que essa pessoa teve rendimentos tributáveis e não pagou, a Receita Federal vai lançar essa dívida por ofício, vai para execução e ela vai ser cobrada na Justiça. Então, na dúvida, se tiver dificuldade, procure quanto antes um profissional da área contábil, faça sua declaração de imposto de renda, que não é mistério nenhum e é um ato de civilidade, né? É um ato de cidadania. Identificamos pelo menos 2 sites que estavam direcionando contribuintes para sites, assim, em tese, maliciosos, para que você informasse CPF, como se fosse fazer a declaração. Então, o contribuinte fique atento para, quando for buscar esses programas da Receita, que efetivamente identifique que é receita.fazenda.gov.br. Quem perdeu algum documento durante os dias de carnaval já pode procurá-los na Guarda Municipal. Carteiras de identidade, de motorista, de trabalho, até cartões bancários. Todos os documentos encontrados pela Guarda Municipal de Salvador durante os dias de carnaval. Foram 257 itens. Neste ano, houve redução de 43% em relação ao ano passado, quando foram encontrados 463 documentos. Acreditamos essa redução, a identificação que a Guarda teve de sensibilizar a população no que diz respeito a algumas dicas de segurança, fazendo com que o cidadão apenas levasse às ruas um documento com foto,
foto que facilitasse a sua identificação numa necessidade policial ou médica. Todos os documentos encontrados pela Guarda Municipal passam por um processo de higienização e são catalogados no site. Por isso, quem perdeu algum documento precisa olhar se seu nome está na lista. Mas é bom correr, pois os documentos ficam aqui somente até o próximo dia 15. Hoje a gente tem no nosso site gcm.salvador.ba.gov.br todas as listas já disponibilizadas com dias específicos do período alimomesco. A Guarda Municipal alerta para as consequências de ficar sem algum documento de identificação. Sem dúvidas, a perda de um documento traz de fato um transtorno. A gente fica preocupado em estar em algumas outras mãos, de possivelmente fazer algum tipo de situação não desejada com os nossos documentos. Além da Guarda Municipal, a PM também reúne documentos perdidos durante o Carnaval. É preciso acessar o site pm.ba.gov.br e procurar seu nome na relação. Os documentos encontrados pela PM, a Polícia Militar, estão no quartel do Comando Geral, no Largo dos Aflitos. A retirada poderá ser feita até o próximo domingo, dia 10. A partir de segunda-feira, o folião deverá retirar o documento perdido no saque do Shopping Barra. No Brasil, dizem que o ano só começa, de fato, depois do Carnaval. Então é hora de voltar ao batente e organizar a rotina após esses dias de folga. Para quem está à procura de um trabalho, o Cine Bahia já voltou a intermediar vagas de emprego. Para tentar garantir uma das 150 vagas de emprego oferecidas pelo Cine Bahia neste início de março, Juliana, 21 anos, se dirigiu à sede do órgão, na Avenida ACM, na região do Antigo Iguatemi, em Salvador. No Cine Bahia a gente encontra, trabalha com todas as áreas de empregos, né? E dá muita oportunidade para quem tem e para quem não tem experiência. Terminado o Carnaval, o Cine Bahia já está funcionando plenamente, intermediando vagas de trabalho formal e prestação de serviços para autônomos. Os atendimentos são iniciados às 8 da manhã, sendo que 600 senhas são distribuídas diariamente na sede do órgão. Para as empresas contratantes, a intermediação também é uma oportunidade. As pessoas já vêm, já recrutadas pela equipe do Cine, e quando vem para a gente, essas pessoas já triadas para que a gente possa dar continuidade do processo. Então é bastante interessante, até porque a gente otimiza o processo, ganha mais tempo, e também profissionais qualificados para exercer a função de telemarketing. Além das unidades físicas do Cine Bahia, o indivíduo também pode acessar o portal Emprega Brasil, no endereço empregabrasil.mte.gov.br ou baixar o aplicativo Cine Fácil para smartphones. O Cine Bahia assessora mais de 100 unidades em todo o estado. No ano passado, por meio do órgão, foram preenchidas 32,3 mil vagas com carteira assinada. As principais áreas de empregabilidade do nosso serviço está vinculada muito a comércio e serviço. As principais cidades que a gente demonstra movimentação do mercado de trabalho: Salvador, a região metropolitana de modo geral, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Barreiras, Itabuna, são essas cidades que têm uma concentração de vagas, onde o trabalhador pode participar dessas vagas. Hora de ver como está o trânsito na cidade, com imagens ao vivo, da região da Boca do Rio e próximo ao antigo Aeroclube, pertinho da orla de Salvador. Trânsito tranquilo nessa quinta-feira pós-carnaval, sem retenções. Nesse ponto da cidade são 6 horas e 38 minutos. A seguir, Polícia Rodoviária Federal registra quase 5 mil infrações por excesso de velocidade no período de carnaval. E veja ainda, missas de quarta-feira de cinzas marcaram o início da quaresma. A Polícia Rodoviária Federal encerrou a Operação Carnaval 2019 nas rodovias que cortam a Bahia, com mais de 6 mil autuações. Este é um dos assuntos do Giro do Notícias desta quinta-feira. A Polícia Rodoviária Federal finalizou à meia-noite de ontem a Operação Carnaval. Em 6 dias de operação, foram autuados 6.277 condutores, cometendo infrações diversas. 14.332 veículos foram fiscalizados. Também foram realizados 7.537 testes de bafômetro, que resultaram em 294 autos lavrados. Um aumento de 23% em relação ao Carnaval do ano passado. Ao todo, 4.930
33 veículos com velocidade acima da permitida foram flagrados por radares. Foram registrados ainda 52 acidentes, com 60 feridos e 3 óbitos. A Secretaria da Segurança Pública apresentou hoje no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil Edmilson Silva dos Santos Júnior, suspeito de ser o responsável pelos disparos de arma de fogo na sexta de carnaval no Circuito Osmar. Conhecido como Caroço, ele possui passagem por tráfico de drogas e teria escondido a arma no isopor da mãe que atuava como ambulante. 4 pessoas foram atingidas, entre elas Jefferson São Pedro de Almeida, de 21 anos, que teve morte cerebral confirmada ontem, 5 dias após ter sido baleado. Um pai de santo foi encontrado morto com pernas e braços amarrados e um travesseiro sobre o rosto dentro da casa onde morava, no bairro de Narandiba, em Salvador. A vítima morava sozinha e o guarda-roupa foi encontrado revirado, mas a casa não apresentava sinais de arrombamento. Como o corpo foi achado em estado de decomposição, a polícia ainda não sabe o tipo de arma que foi utilizada para matar o homem. Francisco Ademilton da Silva era enfermeiro, natural do Ceará e morava em Salvador há mais de 20 anos. A missa de quarta-feira de cinzas na Catedral Basílica marcou o início da Quaresma. Para os católicos, esse é um período de reflexão. Como de costume, após o fim do carnaval, para marcar o início da Quaresma, o arcebispo e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, celebrou a tradicional missa de cinzas na Catedral Basílica. O período da Quaresma dura 40 dias. É uma espécie de retiro espiritual para a preparação para a Semana Santa e a Páscoa, que celebra a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Com a Quaresma, começa um grande retiro espiritual que envolve o mundo todo. Somos chamados a nos voltar para o Senhor, tomar consciência daquilo que não vai bem em nossa vida e, ao mesmo tempo, nos comprometer também com as pessoas que estão aí dependendo de nós. Muitos fiéis e cristãos foram à missa nessa quarta de cinzas com a intenção de se preparar para o período que antecede a principal celebração da Igreja Católica, a festa da Páscoa. A Quaresma é exatamente um momento de penitência, de reflexão, para nós católicos e para todos nós que acreditamos que um outro mundo é possível. Esse é um momento forte de reflexão. Um dos momentos mais importantes da celebração é quando os fiéis recebem o sinal da cruz, feito com as cinzas que simbolizam a fragilidade da vida. Elisângela acompanha a missa todos os anos e segue o ritual que determina a Quaresma, momento de reflexão, conversão e orações. Para mim é um momento de renovação, né? É um dia de oração, um dia de jejum, um dia que a gente se prostra para ver o que a gente fez de bom, né? Que a gente possa melhorar diante de Deus. Os candidatos que não foram selecionados nas 2 primeiras chamadas do ProUni podem manifestar interesse em participar da lista de espera. Os interessados devem entrar até amanhã no site que está aparecendo agora na tela e confirmar que desejam concorrer à vaga. O ProUni oferece bolsas de estudo parciais e integrais que cobrem 50% e 100% da mensalidade de universidades privadas. Podem participar ex-alunos que fizeram o ensino médio em escola pública, bolsistas em colégios particulares, pessoas com deficiência e também professores da rede pública. As viroses pós-carnaval estão lotando hospitais e postos de saúde aqui de Salvador. Segundo especialistas, nesse período o número de viroses chega a dobrar. Dificuldades respiratórias, mal-estar e dores de cabeça são os sintomas mais comuns. O carnaval já acabou. Para muita gente, o que fica é a saudade. Mas tem outra coisa muito comum no pós-carnaval. São as viroses. Os postos de saúde ficam cheios. Bia precisou levar uma amiga para ser atendida. Ela só quer ficar deitada, tá com dor no corpo e a febre dela vai e volta. Eu acredito que essa pauta, para mim, foi intencional. No meu primeiro carnaval aqui em Salvador, peguei uma virose. Parece que eu fui batizado, você que nos acompanha deve estar percebendo minha voz anasalada. Agora, por que essas viroses são comuns nesses períodos de festa, de aglomerações? Quem vai responder para a gente é o Dr. Claudilson, ele é infectologista. Doutor, nós tivemos carnaval agora,
não só eu, mas imagino que muita gente deve estar nessa situação. Por que essas viroses são comuns? Olha, na realidade, a gente sabe que o carnaval aumenta o número de pessoas, soube que chega a 2 milhões de pessoas. Então, quando há aglomerações, contato físico frequente, as pessoas muito próximas, obviamente que a transmissão é mais fácil de acontecer. As síndromes gripais são as mais comuns. Edinalva adora todo tipo de festa e já não se lembra quantas vezes ficou derrubada depois da diversão. É difícil, corpo mole, toda entupida. Ainda segundo o especialista, é preciso procurar imediatamente atendimento profissional. E não pode se esquecer de hidratação e repouso. O ser humano quer viver a bactéria e o vírus também. No momento que você quebra uma barreira, ou seja, no momento que a sua resistência baixa, obviamente esse vírus ele se expõe mais. Então, claro que uma boa alimentação, vitamina C, repouso. E como o baiano tem um jeito próprio de lidar com os problemas, sempre dá um nome para a virose. Eu acho que essa virose desse ano aí, o nome dela vai ser a Baixa Quetira, porque... A música do carnaval. A música do carnaval vai ser o nome da virose aí. Bem, agora a gente volta a falar sobre o trânsito, mas de outro ponto da cidade, com imagens ao vivo da região do Imbuí. Trânsito tranquilo, né? Tá fluxo normal, afinal de contas são 18 horas e 47 minutos, mas sem retenções, sem colisões, tudo tranquilo nesse ponto da cidade. Bem, a seguir, notícias do esporte. Bahia garante vaga na próxima fase da Copa do Brasil e o rubro-negro tenta a primeira vitória na Copa do Nordeste. E ainda, a desmontagem das estruturas do carnaval deverá ser concluída em até 15 dias. Agora a gente fala de futebol. O Bahia entrou em campo em plena quarta-feira de cinzas para um jogo importante na temporada. Mas quem vai contar essa história é o nosso comentarista Elton Serra, que está aqui no estúdio para falar sobre a dupla Bavi, né, Elton? Boa noite. Boa tarde, Jonathan. Boa noite para você e boa noite quem está nos assistindo. O Bahia que... Começando pelo Bahia, Elton, por favor. O Bahia que jogou ontem na quarta-feira de cinzas, como você falou, um jogo importante pela Copa do Brasil, pela segunda fase da competição. Uma sequência de 7 partidas consecutivas que o Bahia fez na temporada fora de Salvador. Terminou ontem, a gente vai ver as imagens da partida. O jogo contra o Santa Cruz de Natal, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O Bahia que fez o gol através de um pênalti sofrido pelo Gilberto, artilheiro do Bahia na temporada. O Gilberto colocou aí para o fundo das redes e classificou o Bahia para a terceira fase para enfrentar o CRB de Alagoas. O Bahia que coloca mais de 1 milhão na conta. A gente falou aqui na última passagem do Bahia pela Copa do Brasil contra o Rio Branco do Acre, né? Mais 1 milhão na conta e o Bahia acumulou aí uma boa cifra nessa fase da Copa do Brasil, porém o futebol ainda muito abaixo do que se espera. O Bahia que tem um clássico no domingo contra o Vitória, vem, como eu disse, dessa sequência de jogos como visitante, mas um futebol apresentado muito abaixo do que a torcida espera, principalmente para enfrentar o seu maior rival. O Bahia, para quem estava curtindo o Carnaval, relembrar, no sábado de Carnaval, jogou pela Copa do Nordeste contra a equipe do Altos e venceu por 5-0. Se esperava que o Bahia jogasse melhor, evoluísse para esse jogo contra o Santa Cruz pela Copa do Brasil, mas não fez uma boa partida. No fim das contas, se classificou, e isso é o mais importante, mas precisa melhorar bastante para enfrentar o Vitória no domingo pelo Campeonato Estadual. Já que você falou em Vitória, o Vitória tem um jogo importante aí pela Copa do Nordeste, né, Elton? Como é que está a preparação do time para essa partida? Verdade, o Vitória está numa situação curiosa porque ainda não venceu na Copa do Nordeste, mas está na zona de classificação para a próxima fase. São 4 empates em 4 partidas, tenta seu primeiro triunfo na competição, enfrentando o Botafogo da Paraíba, o jogo no Barradão daqui a pouquinho, né, às 9h30 da noite. A gente tem no telão aqui uma provável escalação do Vitória, porque quando passa o Carnaval do Natal, é bom a gente relembrar para o torcedor o que é que está acontecendo, né? E o Vitória tem esses 11 aí que devem se repetir em relação à última partida. Uma única mudança, só a volta do Iago no lugar do Neto Baiano, Ronaldo, Matheus Rocha, Thales, Ed Carlos e Benítez, Rodrigo Andrade e Léo Gomes, Iago, Eric e Léo Ceará, e na frente o Andrigo. A gente vai ver agora aqui a formação da equipe, né, os 11, a distribuição dos 11 em campo, que deve se repetir, inclusive, no jogo contra o Bahia. É bem provável que o Chamusca mantenha essa equipe, tem a escalação aqui, a formação tática que a gente vai mostrar agora, para o torcedor entender como é que o Vitória tem se comportado nos últimos jogos, né? São uma linha de 4 defensores, 2 volantes, 3 meias e o Léo Ceará na frente, aí com o Neto Baiano voltando para o banco de reservas. O Vitória precisa vencer para continuar
aí sua invencibilidade na Copa do Nordeste, mas vencer sua primeira partida na competição, pode assumir até a segunda colocação, caso vença hoje o Botafogo da Paraíba. Aquele esquema lá, 4, 2, 3, 1. Exatamente. Tá certo. Elton, obrigado mais uma vez pela sua participação. Valeu, Jonathan. Até a próxima. Bem, e voltando a falar de carnaval, toda a estrutura da festa começou a ser desmontada. O prazo final é o próximo dia 21 e as empresas também vão ter que recuperar as calçadas. Fim de festa. Carnaval terminado, começa a desmontagem das estruturas da folia. Um problema para quem anda a pé. Mas o medo faz, né? Porque realmente eu não confio muito nessas arquibancadas aí, não vou mentir. Tinha que ter um horário certo para que não fizesse esse risco. É até arriscado uma ferramenta soltar, bater na gente, tudo isso. E uma corrida contra o tempo para quem trabalha. Desmanche hoje a gente começou 9 horas da manhã. E que horas vocês vão largar? A gente larga por volta das 6 horas, 7 horas, por aí. Camarotes, praticáveis, arquibancadas e postos operacionais têm que ser desmontados em 15 dias, a partir da quarta-feira de cinzas. Iniciamos com a desmontagem das instalações, a retirada de equipamentos de ar-condicionado, equipamentos elétricos e, em seguida, iniciamos a desmontagem da estrutura. A partir do dia 21 deste mês, não pode mais ter sinal de carnaval em Salvador. E quem desobedecer a determinação da prefeitura vai pagar multa, R$ 2.281 por dia de atraso. Caso eles não tenham os prazos que foi concedido tanto para desmontagem como para recuperação, eles podem sofrer ação penal, que são multas, que é em torno de R$ 2.816, computada diariamente. Depois do desmonte, os responsáveis têm mais 10 dias para recuperar as calçadas e fazer Salvador voltar ao normal. Que consigam desmontar rápido, isso é que é bom, porque o jardim é muito bonito e, claro, são obstáculos visuais e fica mais bonito sem, já estive aqui sem ser no carnaval e dá para ver o jardim todo. O TV Notícias vai ficando por aqui e você pode dar sugestões de reportagens através do nosso WhatsApp. O telefone é o 71, para você que está fora de Salvador, 99626-0307. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Tchau.